Vocês lembram da cena pós-crédito de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, né? Tinha ali o Conselho dos Kangs, todas as variantes dele reunidas ali. E também tinha o Loki e o Agente Móvel descobrindo o Victor Timeline, que é uma variante do Kang lá do começo do século XX, que tem uma máquina. E essa máquina pode ser a chave de todo o multiverso. Vou explicar agora. Faça a escolha difícil. Ei, Fujam de mim! a guerra está vindo. Qual é? Você é o deus da mentira. Eu sempre fui. E sempre vou ser. Inestrantes, Peter aqui. Bom, a segunda temporada de Loki vai apresentar mais uma variante do Kang Conquistador, chamado Victor Timeline. A gente vai conhecer essa nova variante. Nos quadrinhos, essa variante existe. Ele é uma espécie de empresário, de político, numa cidadezinha no estado americano de Wisconsin, em 1901, lá atrás. Ele se torna um industrial muito rico e prepara o terreno para outras variantes dele que vão chegar depois e vão tomar o controle dessa linha do tempo. Tanto que mais pra frente era chamado de Kang Prime. Já no CM, a personalidade dele parece ser mais de um inventor, algo assim, também que adaptando dessa forma, né? Lá no pós-crédito de Quantumania, a gente vê ele num show de apresentação de uma máquina, ou algo assim, enquanto ele discursa para o público sobre a possibilidade de manipular o tempo, ao invés de deixar que o tempo comande as regras para todo mundo. É assim que a gente viu nessa cena pós-crédito. O Loki e o Agente Móvel estão lá caçando o cara, e a segunda temporada da série do Loki vai ser focada nessa caçada deles. Esse vai ser o core da história, do plot. Pra quê? Pra impedir a nova guerra do multiverso, que deve rolar agora, que aquele que permanece foi morto pela Sylvie lá na primeira temporada. A chave, galera, parece ser essa máquina aí, e já dá pra gente ter uma ideia do que ela faz. E se for isso mesmo que eu vou trazer pra vocês, a situação tá prestes a ficar muito feia a partir da segunda temporada de Loki. Esse pode ser o verdadeiro início da guerra contra o Kang. Ou melhor, contra os Kangs, todos eles. Vamos conversar sobre isso agora, mas antes, só lembra que a gente está participando de 6 categorias do IBET. Já pensou, a gente leva isso pra casa? Ano passado vocês deram pra gente as 3 que a gente disputava, agora a gente tá nas 6, em 6 categorias, e 4 disputando contra gente grande, gente colorida aí pelo YouTube. É muito difícil o Nerd ganhar. Já pensou a gente ganhar um prêmio de maior fandom da internet, o que é possível, porque os nerds são muito unidos pra caramba, e esse canal une muitos nerds, eu gosto demais disso, saber que aqui é uma comunidade, é quase uma família, fala a verdade. Então eu acho que a gente tem muita força pra isso. E eu vou falar uma coisa pra vocês, só ganha quem pede. Tem muita gente que tá disputando que não vai pedir. Então eu acho que eu tenho chance. Só que tem cara grande, que vocês sabem quem é, que vai pedir pra caramba. Então eu preciso muito de vocês. Será que a gente tá unido nessa? Vou deixar aqui embaixo os links, os 6 links prontos. Só precisa dar uma clicada e clicar lá pra confirmar. E aí, se a gente passar pra próxima fase, top 3, aí eu volto a pedir de novo pra vocês. Enquanto isso, vocês votarem agora, não precisam votar de novo. Obrigado de coração, vamos lá. O que faz a máquina? O discurso do Victor Timeline sobre manipular o tempo pode ser entendido também como manipular o multiverso. Manipular o multiverso é ter controle sobre o multiverso, é conquistar todas as realidades e criar novas ramificações da linha do tempo sagrada. Do jeito que bem entender, faz do jeito que quiser, né? A linha do tempo sagrada cria qualquer ramificação que quiser. Foi exatamente isso que aquele que permanece explicou lá na primeira temporada de Loki. Ele foi a variante que venceu a guerra. Ele conseguiu impedir que os outros Kangs afetassem essa linha do tempo sagrado e ficassem criando novos futuros. Ele conseguiu acalmar essa criação de novos universos, né? Acabou, fechou com ele ali. Só que agora ele não tá mais aí pra segurar o tranco com a AVT. Só o Loki e a Agente Móveis que estão ali, né? Ele foi morto. E esses dois voltaram no tempo pra encontrar o Victor Timeline, provavelmente descobrindo pela primeira vez a viagem no tempo através dessa máquina. Essa pode ser a tecnologia que permitiu e ainda permite que todos os Kangs viajem através do multiverso, pulando de realidade em realidade, fazendo o que querem. Sabe a outra cena pós-crédito de Quantumania, né, que mostra o Conselho dos Kangs sendo reunido pelos Imortos? Talvez aquela chegada de todos eles juntos tenha alguma relação direta com a máquina do Victor Timeline. Se aquilo for realmente a descoberta da viagem no tempo, tudo fica muito interconectado, né? Tudo muito ligado, é uma rede. Não só porque seria o início da nova guerra do multiverso, talvez a causa da incursão que o Doutor Estranho precisa impedir em Multiverso da Loucura, como também pode ter relação até com os fatos passados do CM. Vocês lembram que em Vingadores Ultimato, os Vingadores eles precisaram voltar no tempo para pegar as joias do infinito e derrotar o Thanos? Vocês lembram disso? O próprio Thanos do passado se aproveitou disso. E se o Victor Timeline lá em 1901 não tivesse descoberto a viagem no tempo, talvez os Vingadores não tivessem conseguido derrotar o Thanos. Percebe quanto fica complicado se os fatos forem se conectando desse jeito?
O que vem por aí é grande, é muito grande, pode acreditar. Vingadores Dinastia Kang. Bom, essa linha de raciocínio toda, essa sequência de acontecimentos, leva a gente direto pra Vingadores Dinastia Kang, que é o próximo filme dos Vingadores que vem aí no final da saga do multiverso, logo antes de Vingadores Guerra Secreta. Em Dinastia Kang, essa descoberta do Victor Timeline pode ser essencial para que a gente veja, talvez de forma praticamente definitiva, a derrota dos Vingadores, ou pelo menos de várias versões da equipe ao longo do multiverso, né, de vários outros universos. Porque na real, galera, esse é o objetivo dos Kangs. Qual o objetivo? Derrotar os Vingadores em todas as realidades onde eles mesmos foram derrotados. E aí, dominando a viagem no tempo, dominando todas as linhas temporais, fica praticamente impossível parar o Kang, justamente porque são muitos. O Homem-Formiga e a Vespa conseguiram destruir só um deles, que foi chamado pelos outros de o Exilado, né? Já que ele vivia nos confins do Reino Quântico. Ele estava realmente isolado do resto das linhas temporais, era o Isolado mesmo, fazia jus ao nome dele. Aquele que permanece é outro que já morreu também. A diferença é que por algum motivo ele não parecia ser maligno, né? Perceber? É como se fosse um câncer benigno. Na verdade não, né? Porque câncer benigno, tipo, não faz mal. Mas aquele lá realmente estava fazendo bem. Bizarro. Então a segunda temporada de Loki pode realmente iniciar de uma vez por todas a guerra entre os heróis da Marvel e as variantes do Kang. E impedir aquela máquina do Victor Timeline de funcionar pode representar a única chance que os Vingadores e qualquer outro herói tem contra o Kang em qualquer realidade. Aquela máquina não pode funcionar. Seria esse o plot, entende? Já pensou se o Loki acaba sendo responsável direto pela vitória da nova formação dos Vingadores? Que a gente nem sabe ainda quem vai ter, quem vai estar nessa formação. Seria louco demais, né? Galera, a Guerra do Multiverso tá chegando por aí, vai ser um evento muito, muito grande. Eu tenho certeza que o Kevin Feige quer fazer algo tão grande quanto foi Guerra Infinita e Ultimato. É uma saga gigante, ele quer que a gente tenha essa impressão. Porque, porra, aí fecharia com chave de ouro. Então acho que vai ser muito maior do que foi a saga do infinito do Thanos. Existem, sei lá, quantas variantes do Kang e sei lá quantas divisões da realidade feitas por eles, né? Quantas ramificações já foram criadas por eles. Então imagina quantos Vingadores, quantas possibilidades podem existir. Em todas elas, os Vingadores bateram de frente contra o Conquistador, mas existe uma possibilidade só de vitória para eles. E essa possibilidade pode estar diretamente ligada a essa tal máquina do Victor Timeline. Ali pode estar sendo definido o futuro do Sam. Você já parou pra pensar nisso? Até um reboot, quem sabe, né? Voltando vários outros personagens. Você sabe, imagina quanto jogo tem ali. É a história sendo feita agora. Não esquece, galera, deixei agora os 6 links aqui embaixo pra você dar um votozinho na gente. Olha, é uma moral gigante que você nem precisa fazer, né? Você já tá aqui fazendo muito, só assistindo o vídeo. Só ainda não fechando o vídeo de ir embora, você já fez demais. Ok? Então, muito obrigado por isso. Mas agora eu quero também saber de você. O que você acha que faz essa tal máquina do Victor Timeline? Você acha que tem muita coisa rolando naquela cena pós-crédito lá? Ou você tem outra teoria? Conta pra gente aqui nos comentários e manda ver. Eu quero saber a tua opinião. Vou estar lendo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque olha, sem a sua inscrição isso para. Eu vou trazer mais vídeos sobre essas teorias. Loki tá chegando. Eu vou cobrir tudo, todas as possibilidades, tudo que vem pelo futuro do Sam. E olha, vai mudar. E a gente vai estar junto nessa mudança. Valeu, galera. Fui!